Olá, boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele permaneça no seu coração. Essa paz maravilhosa que a Bíblia diz que excede todo o entendimento, que essa paz encontre morada. É sempre bom a gente falar de paz. A paz é necessário na vida do homem em todos os momentos da sua vida. Em todos os momentos da sua vida é necessário que o homem tenha paz e que essa paz ela seja buscada, ela seja preservada, ela seja direcionada pelo homem para a sua vida, para a vida da sua família, para o seu caminhar, para todos os momentos da sua vida. Então, o meu primeiro conselho para a gente nessa noite que estamos aqui nessa live é que você não perca a sua paz. A Bíblia diz que Deus é o Deus de paz, é o Deus Shalom, o Deus de paz. O Senhor é a minha paz. Você pode dizer isso aí nessa live com os seus familiares. O Senhor é a minha paz. Vamos dizer juntos? O Senhor é a minha paz. Ainda que o mundo aí fora esteja passando por adversidade, ainda que muitos problemas tenham ou estejam acontecendo por aí, mas nada pode tirar a minha e a sua paz. Deus está no controle de tudo. E antes de eu orar, eu quero deixar um texto da palavra de Deus para você. O Salmo 23, era dia dos pastores, e este salmo, ele fala do pastor, né? O sumo pastor, o pastor de Davi, o nosso pastor, que é o Senhor. E eu quero deixar mais um salmo de Davi aqui para você nesta noite, que é o Salmo 24. Abra sua Bíblia aí no Salmo 24. Eu já quero deixar esse salmo para você, para que a gente possa meditar e você possa ouvir aquilo que Deus está falando neste salmo. Logo de primeira, para você ouvir que Deus está falando neste salmo aqui no Salmo 24. Já nós estaremos meditando em uma mensagem. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração através dessa mensagem hoje. Você que é cristão, você que gosta da palavra de Deus, você que gosta de fé, você que gosta de atitude, Deus falará com você nesta noite. Eu tenho certeza disso, eu não tenho dúvida de que Deus falará ao seu coração, assim como Ele falou e vem falando ao meu. Então, Salmo 24, você já pegou sua Bíblia? Vai lá, meu irmão, pega a sua Bíblia. Seus filhos estão aí na sala com você, pede a ele para ler a Bíblia, pede para pegar a palavra de Deus agora nessa hora, né? Peço a você que você abra a sua Bíblia e também os seus filhos, as pessoas que estão com você aí. Se você puder nessa hora que nós estamos juntos aqui nessa live, se você puder desligar sua televisão, ótimo, será uma grande vitória. Se você puder desligar sua televisão, eu não estou mandando, eu estou só sugerindo para você que você desligue, porque a televisão tira a sua atenção e esse é um momento importante, é um momento que Deus vai falar conosco e Deus vai falar com você, eu não tenho dúvida disso. O Salmo 24 diz o seguinte, olha que salmo maravilhoso. Davi fala do Rei da Glória. Jesus, ele é o Rei da Glória, ele é o único que pode te dar a vitória. Que diz assim, ó: Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Sabe por quê? Porque ele, Deus aqui, fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? E quem há de permanecer no seu santo lugar? Agora,
olha a resposta de Deus para essa pergunta. Quem subirá ao monte do Senhor e quem há de permanecer no seu santo lugar? Essa é uma pergunta. Olha o que é que Deus ele mesmo responde nesse versículo 4. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, e nem faz juramento com a intenção de enganar. Versículo 5. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça de Deus e a sua salvação. Olha o que aqui agora tem no Salmo 6, ou no versículo 6. Esta é a geração dos que buscam a face de Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portas eternos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. Que Deus possa contemplar e Ele possa ser o Rei da Glória na sua casa, na sua família. Que Ele possa resolver os seus problemas. Do Senhor é a terra. Do Senhor pertence a terra e a sua plenitude. Que Deus possa aplicar esta palavra no seu coração. Eu queria orar com você nessa hora. Eu quero convidar você para que você, junto comigo, você faça essa oração nesta hora, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus. Esta é uma live de oração e também uma live de aprendizado da palavra de Deus. E hoje tem muita coisa para você aprender aqui na palavra de Deus. Hoje tem muita coisa para você aprender da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nesta hora, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse momento que nós estamos aqui, Senhor, na tua casa de oração, ó Deus. Estamos aqui nesta live, reunido com o teu povo. A igreja está aqui, Senhor. A igreja está reunida. Ó Senhor, ainda que os templos estejam fechados, ainda, Senhor, que os templos estejam com suas portas fechadas, mas a igreja está reunida diante de Deus, buscando a tua presença, falando contigo, clamando para o Rei da Glória, aquele que pode resolver, aquele que merece toda a honra e toda a glória. E nesta noite nós estamos aqui, Senhor, para te louvar, te exaltar, te bendizer. Ó Senhor, o Senhor é maravilhoso, Deus tremendo. A tua palavra diz que o Senhor é um Deus tremendo, é o Rei da Glória. O Senhor é poderoso, soberano, e nós somos gratos a Ti, ó Deus. Ainda que o mundo esteja atemorizado, ainda que as pessoas estejam vivendo momentos difíceis, mas nós confiamos em Ti, porque o Senhor é o Rei da Glória. O Senhor é o único que pode nos dar a vitória. A glória pertence ao Senhor. A Bíblia diz que a glória da igreja pertence a Ti. Ó Deus, o Senhor é o Rei da Glória. O Senhor é poderoso. Eu quero te entregar, ó Deus, todas as vidas que estão aqui nesta live conosco. Te peço que o Senhor abençoe todos, as suas famílias, aqueles que se importaram em conectar seu telefone agora, ao vivo conosco. Eu te peço que o Senhor abra a janela dos céus e derrame bênçãos sem medidas na vida dessas pessoas.
para a glória do teu nome. Ó Deus, em nome de Jesus, aqueles que vieram aqui nesta noite para ouvir uma palavra da parte de Deus, que venha confortar ao seu coração, eu te peço, ó Deus, faça isso. Fale ao coração dessas pessoas nesta noite, que haja, Senhor, transformação de vida, que haja renovo, que haja, meu Deus, melhora na vida espiritual das pessoas, que haja, Senhor, fortalecimento, porque muitas vezes de tantos problemas que nós passamos, nós nos sobrecarregamos, Senhor, mas nós te pedimos que o Senhor alivie as nossas dores, alivie as nossas cargas, Senhor, que possamos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor verdadeiramente venha trazer paz para o teu povo. Traga paz, traga, Senhor, fé, traga, ó Deus, entendimento da tua palavra. E que todos nós possamos olhar para dentro de nós e verificar na nossa vida, Senhor, aquilo que nós precisamos melhorar, ó Deus, e com o objetivo de sempre crescer para a glória do teu nome. Eu quero te agradecer pelo teu cuidado, pelo teu amor. Quero te agradecer, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem sempre derramado. Quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem salvado vidas. Quero te agradecer porque o Senhor tem recuperado, tem operado milagres. Pessoas têm sido curadas. Ó Deus, eu quero te agradecer pelos livramentos que o Senhor nos forneceu essa semana. Quero te agradecer, ó Deus, por tudo. O Senhor é fiel. O Senhor é poderoso. Ó Deus, fale conosco nesta noite em nome de Jesus. É o que eu te peço nesta hora, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que ela consiga trazer para o seu coração paz. Consiga trazer para o seu coração coragem para enfrentar as adversidades da vida. Por quê? Sabe por quê? Porque Deus está conosco. Porque o Rei da Glória está conosco em nome de Jesus. Meus irmãos, nessa noite, já nós estaremos orando pelos pedidos. Muitas pessoas já colocou os pedidos de oração aqui. E nós vamos orar, né, pelos pedidos de oração de vocês. Já nós vamos orar, essa é uma live de oração. Mas nesta noite eu quero meditar com você na palavra de Deus. Antes de a gente meditar na palavra de Deus, aquelas pessoas que estão aqui, que fazem parte da nossa igreja, que estão aqui conosco, nós estaremos, eu acho que a irmã Rose está na live aqui, né? Eu vou conversar com ela logo, acho que amanhã eu vou conversar com a irmã Rose e nós vamos tratar também de alguns assuntos aqui importantes. Nós queremos abrir uma sala de oração aqui com os nossos irmãos. E se você está aí e quiser participar dessa sala de oração, nós vamos abrir essa sala de oração, talvez seja no aplicativo Zoom ou no T-Link que nós vamos utilizar, e você será nosso convidado para participar. Lá nós faremos os nossos pedidos de oração e nós vamos orar incessantemente por todos os pedidos que forem feitos. Então, meus irmãos, você, mulher do Senhor, você, homem do Senhor, será convidado para participar. Eu quero desafiar aqui vocês que estão aqui. Nós temos os jovens que estão aqui da nossa igreja, nós temos as mulheres também aqui. Vocês também podem usar o aplicativo que a mídia nos fornece para fazer suas salas de reuniões com jovens, adolescentes, homens, mulheres. Vamos movimentar esse povo, vamos fazer isso, vamos meditar na palavra, vamos usar o nosso tempo para servir ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Nesta noite eu quero trazer uma palavra de aprendizado para você que é cristão. Você que é cristão e você também que não é, tá? Você que está aqui conosco, eu quero trazer uma palavra, dizer o tema do que eu quero falar para você. O tema do que eu quero falar para você. Elementos, eu quero conversar com você nessa noite sobre os elementos essenciais. Os elementos essenciais. Ok, vamos lá? Como é que estamos aí? Já voltou? Eu quero que você me dê a resposta se a gente já deixou de já está
Tá travando a live. Hoje tá travando demais, né? Tempo. Hoje eu acho que o tempo aqui não está nos ajudando, porque quando chove aqui realmente a situação fica difícil. Mas vamos confiar que vai dar certo. Ela vai voltar aí em nome de Jesus. Deus quer falar com você. E quando Deus quer falar, agindo Deus, ninguém pedirá, né? Então vamos crer nisso. A live vai voltar, vai voltar e você vai receber essa palavra. Elementos essenciais na vida do cristão. Gênesis 6, de 1 a 22. Abra sua Bíblia agora comigo. Gênesis 6, de 1 a 22. E Deus vai falar com você nessa noite. Vamos lá. O texto diz o seguinte. Você já pegou sua Bíblia? Pegue aí a sua Bíblia agora. Aquela Bíblia bonita, maravilhosa. Isso. Pegue, abra. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Primeiro. No capítulo 6... nos versículos 1 até o versículo 22, tá? Diz a palavra do Senhor: quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Então o Senhor te disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Estou no versículo 4. Naquele tempo haviam gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam, as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, olha o versículo 8. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Eu estou no versículo 9 agora. São estas a geração de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra, e eis que ela estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que eu destruirei juntamente com a terra. Façam uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimento e a revestirá com betume por dentro e por fora. Olha os detalhes que Deus dá nesse texto para Noé construir a arca e os pequenos detalhes para ele fazer nessa arca. Olha o que é que ele diz. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros de largura, a largura de 22 e a altura de 13. Versículo 16. Faça uma cobertura, deixando entre elas e a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque vou trazer um dilúvio de água sobre a terra para destruir todo o ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus.
tudo o que há na terra será destruído. Mas com você, Noé, estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você, os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, das aves segundo a sua espécie, do gado segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra segundo as suas espécies, dos 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene com você. Isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez. No versículo 22 está escrito: conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Meus irmãos e amigos que estamos aqui ou que estão aqui nesta live comigo, eu quero compartilhar esta mensagem com você, falando sobre elementos essenciais na vida do verdadeiro cristão ou do ser humano, que precisa existir na vida dele. Primeiro, para a gente entender o contexto dessa mensagem aqui, nós precisamos pensar, nós precisamos entender o que é algo essencial. Existem algumas coisas que são essenciais na vida dos seres humanos. Como, por exemplo, os seres humanos precisam de água para sobreviver. Sim ou não? Sim. Os seres humanos precisam de alimentação para se alimentar, senão vai morrer. Os seres humanos precisam dormir para descansar. Os seres humanos precisam de diversas coisas que são necessárias na sua vida. E nesta noite eu quero falar sobre elementos essenciais, necessários na vida do cristão, na vida das pessoas, do que as pessoas precisam entender. E esse texto que nós acabamos de ler aqui, esse texto maravilhoso que nós acabamos de ler aqui, esse texto fantástico, nos relata em Noé, nós vemos em Noé elementos essenciais para a vida do verdadeiro cristão, para a vida do verdadeiro crente e também para a vida humana, porque aquilo que nós vamos retratar aqui e aquilo que nós vamos ler não é só para os cristãos, não. Também para os cristãos, mas é para a vida humana, para a vida das pessoas. Nesse texto que nós acabamos de ler, acerca da vida de Noé, o texto vai estar falando sobre a sua vida, sobre o seu testemunho, o trabalho que ele fez como um grande herói da fé, e ele deixou lições maravilhosas para as nossas vidas no dia de hoje, como nós estamos vivendo nessa pandemia, com tanta dificuldade, com tanta adversidade. Então, eu quero trazer aqui nessa noite agora o primeiro elemento essencial para a vida das pessoas e a vida dos seres humanos. E está no versículo 8, que é a posição. O ser humano precisa tomar posição na sua vida. Olha o que diz o versículo 8. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. O ser humano precisa tomar posição. Ele precisa tomar a posição. Ninguém é salvo por merecimento. Nós somos salvos pelo favor de Deus, pela graça de Deus. Noé também era de uma natureza pecaminosa. Noé também era pecador. Noé não era um semideus. Noé era um pecador. Noé tinha falhas. E Noé também carecia da graça de Deus. Porém, Noé tomou uma atitude.
Noé ouviu aquilo que Deus havia colocado no seu coração. Noé tomou uma posição. Ele decidiu seguir aquilo que Deus havia lhe orientado para recomeçar a terra. Primeira coisa importante que o cristão ele precisa ter: posição. Qual é a sua posição diante deste mundo? Será que a sua posição é uma posição de conformidade com tudo que está acontecendo no mundo hoje? Qual é a sua posição como igreja? Qual é a sua posição que você tem tomado? Ou você não tem tomado posição nenhuma? Ou você não tem expressado aquilo que você pensa diante de Deus? Para você está tudo bom? Para você, aquilo que as pessoas fazem ou aquilo que as pessoas deixam de fazer, para você está tudo bom? Qual é a sua posição? Eu acredito e creio que o cristão ele tem que tomar posição. A semana passada eu falei sobre a desvalorização do pecado e nós precisamos tomar posição. Tem muito cristão que não toma posição diante do pecado. Tem muitos cristãos que aceitam o pecado e não toma posição. E Noé mostra aqui, a Bíblia mostra que Noé foi um homem que tomou posição. Nós precisamos ter posicionamento. Nós somos servos do Senhor. Esses últimos dias eu tenho visto a mídia, eu tenho visto as pessoas, eu tenho visto muita gente falar que muitos problemas têm acontecido é por causa da igreja. E a igreja somos nós. E qual tem sido a nossa posição quanto a isso? As pessoas acham que os cristãos não estão fazendo nada relacionado ao Covid-19. E nós temos relatos que nós fazemos muitas coisas. Nós oramos. Nós pedimos a Deus, nós clamamos, nós nos reunimos em outros lugares para poder falar da palavra de Deus. Mas tem muitos deles que não sabem disso. Sabe por quê? Porque você cristão não tomou posição, não falou, não mostrou. E eu e você, nós precisamos mostrar para a sociedade, mostrar para as pessoas que Cristo está na nossa vida. Cristo está na nossa vida. E nós precisamos tomar posição diante deste mundo tenebroso. Qual tem sido a sua posição diante deste mundo? Será que você está sentado, conformado, pregado? Qual é a sua posição? Você precisa tomar posição. Noé tomou posição. As pessoas daquela época, todas aquelas pessoas daquela época, viviam entristecendo aos olhos do Senhor. Mas Noé não quis aquilo. E o texto diz no versículo 8, porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Será que Deus tem encontrado em você algo que você faça que é favor aos seus olhos? Será que Deus tem olhado para você e tem visto assim, olha, ali está meu servo em que eu estou observando aqui agora, olha como ele me alegra. Será que as suas atitudes têm sido a atitude que tem alegrado o coração de Deus? Deus está falando com você nessa noite. Você precisa tomar posição. Que tipo de cristão tem sido você? Um cristão que tem aceitado tudo, que tem engolido tudo que as pessoas têm falado, que tem aceitado tudo. A Bíblia diz, olha, eu vou dizer uma coisa aqui, não me interprete mal, mas a Bíblia diz que a morte para o cristão é lucro. É lucro. E tem muitos cristãos que vivem apavorados com a morte. Qual é o Deus que você está servindo? No início dessa live eu li aqui um texto falando sobre Jesus, ele é o Rei da Glória. Creia nisso. Ele é o Rei da Glória. Tome posição na sua vida. Você é um servo de Deus. Você é uma serva de Deus. Qual é o seu posicionamento? Não fique em cima do muro. Tome posição. Você é um servo do Senhor. E o segundo elemento que eu quero passar para você agora.
O segundo elemento essencial na vida da pessoa, na vida do cristão. O segundo elemento está no versículo 9. Olha o que é que diz o versículo 9 aqui. É o elemento da atitude. O versículo 9 foi o segundo elemento aqui que Noé teve, né? Ele teve posição e atitude. São estas as gerações de Noé. Noé era um homem, presta atenção aqui, ó. Noé era um homem justo e íntegro em seus contemporâneos. Há um detalhe aqui nesse texto. Olha que detalhe importante. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Presta atenção aqui que eu vou falar com você aqui agora. Noé era um homem justo no meio de todo aquele pecado. Você parou para perceber isso? Então, parece que Noé está vivendo aqui nos nossos dias. De toda aquela sujeira de pecado, de toda essa situação de pecado, de toda essa porcaria de pecado, Noé era um homem justo diante de tudo isso. A Bíblia diz que Noé era um homem justo, apesar de que o mundo vivia essa sujeira toda do pecado. Noé procurava andar em justiça. E sabe o que é que o texto diz? Que Noé andava com Deus. Ou seja, ele procurava cumprir a vontade de Deus. Então, o segundo elemento para a vida das pessoas e do cristão é atitude. No meio desse pecado todo que o mundo vive, Noé teve a atitude de ser justo. Qual tem sido a sua atitude diante desse mundo cheio de pecado? Você tem se conformado com isso? Você tem aceitado tudo isso? Ou você tem tomado atitude de justiça? Deus se agrada dos justos. Se há um elemento que Deus se agrada, é dos justos. Deus, ele se agrada do justo. O texto diz que Noé era um homem justo e íntegro nas suas posições, naquilo que ele falava. Noé era um homem íntegro, falava a verdade, não estava envolvido com nada, não queria agradar as pessoas, não queria se corromper com política. Ele queria agradar a Deus. Eu fico triste quando eu vejo muitos pastores, muitas pessoas se associando, valorizando muito a política. Deus te chamou para você cuidar de vidas, querido. Se tem algum pastor aqui me ouvindo, Deus te chamou para você cuidar de vidas. Deus te chamou para você cuidar da vida das pessoas. Eu vejo muita gente envolvida nessas coisas. E Noé era um homem íntegro. Era um homem justo. Importante. Essa atitude. Qual tem sido a sua atitude? Você diante do pecado tem tomado uma atitude de justiça, tem sido justo, ou você tem aceitado esse pecado fácil? Tem aceitado esse pecado fácil? Não tem se posicionado contra? Eu vejo muitos cristãos usando a desculpa da pandemia. Eu quero ver no dia em que o Senhor te cobrar isso, você vai dizer para Deus: Senhor, eu fiz isso por causa da pandemia. Eu estava preso no pecado por causa da pandemia. Cuidado. Tenha atitude. Seja alguém justo. Noé podia também aceitar aquela condição de pecado daquela época, mas ele teve a atitude e não quis. Talvez seja isso que Deus queira falar com você nessa noite. Tome atitude. Não aceite. Não é porque as pessoas estão escarnecendo que você tem que escarnecer. Cuidado. Cuidado. Deus está falando com você. Terceiro elemento também está aí no versículo 9. Eu quero falar sobre caráter. Era o terceiro elemento, é o terceiro elemento aqui que está no versículo 9, é o elemento do caráter. O versículo 9 diz, na parte C: são esta a geração de Noé. Noé era um homem justo e íntegro em seus contemporâneos. Noé, a Bíblia diz
que Noé era um homem íntegro. Infelizmente, nós estamos vendo muitos cristãos sem integridade na sua vida. O Senhor nos chama para sermos homens e mulheres íntegros na sua palavra. Talvez a sua Bíblia está escrito perfeito aí. Talvez na sua Bíblia não era um homem perfeito. Isso significa perfeição. Perfeição genuína que vem de Deus. Integridade. Nós como cristãos que somos, como os homens e mulheres, nós precisamos ser íntegros. E ser íntegro não é só para cristão, não. Você que não é cristão, que está aqui me ouvindo nessa live, você é meu amigo, que está aqui conosco, participando, ouvindo esta live. Talvez você não esteja conectado, sua esposa está, seu filho está, e você está ouvindo a minha voz. Ser íntegro não é só qualidade de cristão, não. Ser íntegro é para todo ser humano. O ser humano precisa ser íntegro na sua palavra. Ele precisa velar pela sua palavra. Ele precisa honrar seus compromissos. Ele precisa assumir sua posição e honrar. Se ele assume uma posição diante de Deus e que ele vai fazer, ele precisa honrar. Se ele assume uma família, você que é homem, você precisa honrar a sua família. Seja íntegro na sua palavra. Seja íntegro. E Deus está falando com você sobre a melhoria do seu caráter. Como está o seu caráter? O seu caráter, as pessoas olham para você e veem você um homem ou uma mulher íntegra? O seu caráter é de integridade? Ou você é aquele tipo de pessoa que não está preocupado com o caráter, que não está preocupado com o seu interior, está apenas preocupado com o seu exterior, com o que as pessoas veem na vida de vocês, aparentemente, mas ninguém consegue se esconder durante todo o tempo. Talvez você consiga se esconder durante um bom tempo, mas não durante todo o tempo. E Deus, a todo momento na sua palavra, Ele chama o ser humano, o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, para uma vida de integridade, uma vida de caráter. E Noé era um homem de caráter. A Bíblia relata que ele era íntegro, ele tinha caráter. Como está a sua integridade diante de Deus? Como está o seu caráter diante de Deus? Será que seu caráter tem sido um caráter que chame a atenção de Deus? Ou seu caráter tem sido um caráter que entristece o coração de Deus? Eu quero trazer aqui agora o quarto elemento. O quarto elemento essencial para a vida das pessoas e a vida do cristão. E está aí nesse versículo 9. Esse versículo 9, gente, como ele fala, muita coisa aí, viu? Consegui tirar muita coisa desse versículo 9. Olha aqui o versículo 9, tá? O versículo 9 está aqui, tá? Falando sobre a comunhão. É um elemento essencial na vida do verdadeiro cristão. A comunhão. Veja bem, olha, a comunhão não, né? Testemunho. Eu já adiantei um aqui. É o testemunho. Eu falei sobre comunhão, mas a comunhão... Testemunho. É sobre o testemunho aqui, tá? Sobre o testemunho. Muito bem. Testemunho é agora esse elemento essencial na vida do cristão. Olha o que é que diz o versículo 9 aqui, em que se relata da vida de Noé. São essas as gerações de Noé. Noé era um homem justo. Confira na sua Bíblia aqui, viu? Confira na sua Bíblia. Noé era um homem justo. Olha aqui. Justo está falando sobre a atitude. Era um homem íntegro, falando sobre o seu caráter entre os seus contemporâneos. E aqui agora vai estar falando sobre o seu testemunho. A Bíblia faz questão de relatar que Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Nessa geração,
pervertida, essa geração cheia de pecado, essa geração que a Bíblia diz que entristeceu e muito o coração de Deus, a ponto de Deus querer destruir a terra, os seres viventes, as aves dos céus, os répteis. Deus estava bastante triste, bastante chateado. Essa geração corrompida, a Bíblia fala que essa geração corrompida entre os seus contemporâneos, Noé, ele era aquele que pregava a justiça, ele fazia questão de andar com Deus. O seu testemunho foi fantástico, foi maravilhoso e foi relatado aqui na Bíblia. Noé andava com Deus. Olha o que o versículo diz. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, entre as pessoas que estavam ali. Aquelas pessoas cheias de pecado, cheias de problemas, cheias de dificuldade. Noé era íntegro, justo entre os seus contemporâneos. Aí tem um ponto e uma vírgula aqui. Noé andava com Deus. Noé era o pregador da justiça. E aí eu quero relatar, trazer para você essa pergunta. Como tem sido o seu testemunho diante de Deus? Será que o seu testemunho tem chamado a atenção de Deus? Como está seu testemunho diante de Deus? Neste mundo pecaminoso, você tem mostrado a Deus e os contemporâneos na sua época que você carrega o nome do Senhor Jesus? Será que o mundo que está aí fora, preocupado, triste com Covid-19, sofrido, eles estão procurando se apegar em alguém ou alguma coisa? Quando ele olha para o lado, vê um cristão, o que é que ele está vendo? Ele está vendo um cristão atemorizado, um cristão cheio de fé? O que é que ele está vendo? Ele está vendo um cristão com um testemunho falido diante de Deus? Eu já vi alguém que não é cristão chamar a atenção de alguém que é cristão acerca de testemunho. Por isso, cuidado. A Bíblia traz esse exemplo de Noé. Noé andava com Deus. Você tem andado com Deus? Suas decisões têm sido baseadas em Deus? Você tem feito a vontade de Deus? Ou você está querendo fazer a sua própria vontade? Ou você faz as coisas porque você acha? Será que você tem sido um ponto de exclamação? Ou dentro de você tem sido um ponto de interrogação? Será? As pessoas estão olhando você. A Bíblia que o mundo lê é a sua e a minha vida. E nós precisamos que o nosso testemunho seja algo relatado. Essa que é a grande verdade. O texto faz questão de dizer, diante dos seus contemporâneos, da sua geração, Noé era íntegro. Noé andava com Deus. Noé decidiu não se contaminar. Noé se posicionou. Noé teve atitude. Como está seu testemunho diante de Deus? Será que lá no seu trabalho as pessoas dizem assim, ó, é lá o servo de Deus, você é a referência dali? As pessoas vão pedir conselhos a você. Será? Esses são elementos essenciais na vida do cristão. E eu quero encerrar o último elemento aqui. Eu quero encerrar aqui agora. Para fechar, eu quero encerrar. Minha garganta ficou seca. Suelen trouxe uma água aqui para eu beber. E eu quero encerrar aqui trazendo o último elemento essencial para a vida do cristão e a vida das pessoas. Elementos essenciais que são necessários para a vida das pessoas. Eu quero trazer aqui o último elemento que também está no versículo 9. Olha como o versículo 9 ele é rico. Veja como ele é rico. O versículo 9 vai dizer: são essas as gerações de Noé. Noé era um homem justo, íntegro e entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Agora sim é a comunhão. Noé era alguém que tinha comunhão com Deus.
Mas quando nós lemos o texto de Gênesis 6, de 1 a 22, você vai perceber que Noé não apenas só andou com Deus. Noé andou com Deus, Noé ouviu a sua voz, Noé cumpriu a sua vontade e Noé herdou as promessas que Deus havia lhe prometido. Deu para entender isso aqui? Noé não só andou com Deus, ele andou com Deus e ouviu a voz. Noé andou com Deus e cumpriu a sua vontade. Noé andou com Deus e Deus trouxe sobre ele as promessas que Deus havia prometido a ele. Deus chamou Noé para construir uma arca. Deus deu ordens a Noé para ele pegar os animais. A arca tem que ser assim. Bote betume dentro, betume fora. Faça isso. Noé obedeceu. Ouviu a voz de Deus. Tem muitos cristãos que dizem andar com Deus, mas não ouvem a sua voz. Tem muitos cristãos que dizem que são cristãos, que andam com Deus, mas não quer seguir aquilo que a Bíblia fala. Ele quer fazer aquilo que ele acha. O que a Bíblia diz acerca disso? O que Deus ele fala acerca disso? Tem muitos cristãos que não querem saber. Ele mesmo quer tomar o seu posicionamento. Sabe o que acontece? Não acontece o que aconteceu com a vida de Noé. Ele não vai herdar as promessas que Deus já havia preparado para ele. Tem muitos cristãos que querem fazer a sua vontade. Noé, ele cumpriu a vontade de Deus. Por isso está aqui a diferença. É elementos essenciais. A vida de Noé ficou marcada. Até hoje nós falamos de Noé, aquele homem. O mundo rotula Noé como alguém que foi um construtor, como um executor da construção da arca. Noé foi muito mais do que isso. Noé foi um herói da fé. Noé foi um servo. Noé foi um homem de Deus. A vida de Noé foi marcada porque ele andava com Deus. Porque ele obedecia a Deus, ele fazia a sua vontade. Meu amigo, minha amiga, você que é servo de Deus, que você está aqui comigo nessa live, você que se diz ser servo de Deus, ser crente em Jesus Cristo, você que levanta a bandeira do cristianismo, do evangelho, cuidado, você não é ninguém sem você ouvir a voz de Deus. Quanto mais você ouve a voz de Deus, mais você se aproxima dele. Noé ouviu a sua voz. E o mais importante, Noé cumpriu a sua vontade. Você esquece muitas vezes. Eu estou preparando uma mensagem falando sobre a vontade de Deus. Né? Eu não sei quando eu vou pregar, porque eu começo a escrever mensagem, a falar mensagem, aí quando Deus me fala para eu falar, eu vou lá e falo. Eu estou preparando uma mensagem falando sobre vontade de Deus. E uma das coisas que eu vou falar é acerca da sua oração. Você ora, pede a Deus, Senhor, que eu venha fazer a sua vontade, que eu venha cumprir a sua vontade. Quando Deus fala através do seu profeta, quando Deus fala através da sua palavra e lhe dá direcionamento, você esquece da oração que você fez e você deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a sua vontade. Só que Deus, ele sabe disso. Deus, ele se lembra da sua oração. E ele percebe quando você não quer fazer a vontade dele e quer fazer a sua vontade. Essa não era a posição de Noé. E sabe o que aconteceu com Noé? Noé herdou as promessas que o Senhor havia lhe prometido. São elementos essenciais na vida do cristão. Primeiro elemento, posição. Segundo elemento, atitude. Terceiro elemento, caráter. Quarto elemento, testemunho. E quinto elemento, a sua comunhão com Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que esses elementos essenciais sejam verdadeiramente essenciais na sua vida. Que você venha buscá-lo, que você venha se posicionar, que você venha ter atitude, que você venha ter caráter, que o seu testemunho seja brilhante e que a sua comunhão com Deus seja extraordinária. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida agora, você que está comigo conectado nesta live, eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Senhor, nesta hora eu quero
te agradecer por esta palavra. Quero te pedir, Senhor, que esta palavra encontre morada no coração das pessoas, que haja transformação, que haja mudança, Senhor, que esses elementos essenciais modifiquem a vida das pessoas, que as pessoas venham buscar a ter atitudes no Senhor, venham buscar a melhorar os seus caráteres, venham, Senhor, testemunhar de Ti, ó Deus, venham ter comunhão contigo, Senhor, ó Deus, que a vida de Noé, ela seja marcada não apenas por um homem que construiu uma arca, mas por um homem que andava com o Senhor e fazia a sua vontade. Que a vida de Noé seja um diferencial nas nossas vidas. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Senhor, mude a nossa vida, mude a nossa história, que possamos ser cristãos autênticos, verdadeiros, íntegros. Que o Senhor, assim como se alegrou na vida de Noé, o Senhor venha se alegrar conosco. Que nós possamos, ó Deus, encher os seus olhos de alegria. Que a nossa vida seja um exemplo para todo este mundo. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua casa. Nós temos alguns pedidos de oração que nós temos aqui nessa noite, mas eu quero que você entenda o seguinte, tem momentos que nós precisamos explanar a palavra de Deus um pouco mais, porque Deus quer falar ao seu coração. Eu estou com todos os pedidos que foram feitos aqui, né? Pedido de Luciano, de Karine, né? De Sueli. Sueli pede por Regiane, que está com Covid. Suelane pela saúde de Vitor, que está com sintomas do Covid. Edinalva pede pelo irmão Cícero, da igreja de São Caetano, que está de Covid. E Consuelo pede por Marivaldo. Rose agradece as orações. Que bênção, que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. Luciano também pede pela sua esposa. Tainã, tá aí na live? Eu tenho uma notícia boa aí, né? Tainã está esperando uma criança. Que bênção, rapaz. Vladimir tá aí? Vladimir, depois que viajou para o Panamá, quando voltou abençoado demais. E Deus aí contemplou, viu? Laura tá vindo aí, viu? Cadê Tainã? Tá aí? Tainã e Vladimir. Que Deus abençoe a vida de vocês, viu? Que bênção. Eu estou pronto para esperando Laura chegar para nós apresentarmos a vida de Laura nas mãos do Senhor. Vladimir, você é abençoado demais, viu, Vladimir? Nem eu consegui ter uma filha mulher e você já está conseguindo de primeira. Que bênção, que Deus abençoe a vida de vocês. Nós estamos felizes pela vida de vocês. Glória a Deus por isso. Depois que a gente chegou nessa igreja, rapaz, só a graça do Senhor. Tá faltando o Léo, viu? Deus abençoe, viu, Léo? Tá a caminho aí. Deus abençoe a vida de Léo, Érica, Vladimir. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos com muita saudade de vocês. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Eu quero orar pela vida de vocês e ministrar a bênção do Senhor sobre vocês nessa hora. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te entregar todos os pedidos que foram feitos aqui nesta noite, os pedidos que foram levantados. Senhor, contemple conforme a tua vontade. Cure aqueles que estão enfermos, Senhor. Ó Deus, restaure a saúde daquelas pessoas. Protejam, Senhor. Conserve a vida e a saúde dessas pessoas que estão sentindo os sintomas da Covid. Protege, Senhor. Guarda, livre de todo mal, Senhor. Abençoe as nossas vidas, que possamos estarmos firmes na rocha que é o Senhor Jesus. E a bênção de Deus em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Nós estaremos juntos no próximo domingo às 18h30 aqui